Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12. Mas o assunto de hoje não será a exposição deste capítulo que nós já trabalhamos com vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês a figura desse dragão no capítulo 12, que é a figura do diabo, a antiga serpente. Então abre aí em Apocalipse capítulo 12. Os irmãos que já têm nos acompanhado aí na exposição deste livro extraordinário que é o Apocalipse, já viu conosco aí uma parte significativa da exposição do capítulo 12. Eu gostaria de ler com vocês o versículo de número, deixa eu achar aqui para vocês, versículo 4. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Na verdade, eu vou ler o versículo 9, quando nós falamos que este ser misterioso, esta figura emblemática aqui, foi expulsa do céu. Está aí, versículo 9, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então nós mostramos que o que João viu aqui foi uma batalha no céu. E lá seres angelicais enfrentando uma batalha reída com esse ser que nós já sabemos que é maligno. E então esse ser maligno foi expulso para a terra. E aí, o ponto nosso semana passada aqui foi essa antiga serpente. Isso nos remonta, meus irmãos, para Gênesis capítulo 3. E aí nós vimos aqui com os irmãos sobre a antiga serpente. Aquela serpente, de fato, era uma cobra falante. Então aí os irmãos fizeram as perguntas, nós fizemos as ponderações. Querido Tiago, muito obrigado, tá? Isso. E ficamos então de dar mais detalhes sobre este assunto hoje com vocês. Então, baseado neste versículo que nós aqui já trabalhamos semana passada, eu quero ver com vocês agora o que é que Gênesis capítulo 3 nos informa. Então agora vamos lá para Gênesis, por gentileza, capítulo 3. Eu vou ler os versículos de 1 a 5 e depois os versículos 14 e 15. Estudo bíblico, é importante você ter a sua Bíblia para você acompanhar, manter ela aberta. E se você tiver um papel, uma caneta, um bloquinho, sempre também é importante. Porque aí você anota, você tem um ponto que às vezes te chamou a atenção e você coloca. Aí de repente uma pergunta, e aí você anota no papelzinho, porque às vezes no decorrer aqui, o pastor vai falando, e você até tinha uma pergunta para fazer, mas aí depois fala assim, eu tinha, mas eu esqueci. Então sempre é importante, se você puder, anotar, que aí você não esquece, tá bom? E se tiver alguma pergunta aí, se nós pudermos responder, estaremos aqui à disposição dos irmãos. Então acompanhe aí a leitura do texto. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós temos aqui a apresentação desse ser misterioso. E aí o versículo de número 14 e 15, que foi o ponto que colocaram aqui para nós, está aí, dito o seguinte, então o Senhor Deus disse à serpente,
Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aqui a leitura. Meus irmãos, eu penso que o livro do Gênesis, especialmente o capítulo 3, é uma chave para nós entendermos toda a história da redenção. Sem a compreensão deste ponto aqui, tudo mais para frente cai. Nós não vamos tomar, e esta é a nossa interpretação, de que o que está aqui é mito, como muitos querem pensar. Que isso aqui foi apenas um conto da cabeça de Moisés, depois que saiu lá do Egito como escravo, e só para dar direção para o povo. De fato, isso aqui não aconteceu nada. Até porque, como que Moisés sabe disso tudo aqui? Porque quem está registrando isso daqui é Moisés. E registrando num tempo crítico, meus irmãos. Na travessia do deserto, indo para a Terra Santa. Então, como pode isso daqui? Então, muitos vão pelo caminho isso aqui é apenas uma orientação que é dada para um povo que está marchando no deserto, errante, caminhando, desobedecendo a Deus. Mas nós tomamos o texto sagrado, meus irmãos, e o que aconteceu aqui foi uma literalidade. Eu creio na literalidade dos 6 dias registrado aqui no capítulo 1 de Gênesis, desenvolvido no capítulo 2. O versículo 1 do capítulo 3, preste atenção, está dito assim, mas a serpente. Por que esse mas a serpente? É para mostrar que o Senhor Deus, de uma maneira poderosa, soberana, criou o homem e criou a mulher e constituiu uma família. E perfeitos, no lugar perfeito. E aqui esse mas é para mostrar o contraste do que vai acontecer. Apesar disso tudo, de um Deus perfeito, criar um mundo perfeito, com seres perfeitos, colocado no jardim, no local perfeito, mas a serpente. Então esse é o nosso ponto aqui. Eu já digo também, meus irmãos, que eu não tenho nenhum problema em crer no poder de Deus de fazer seres, animais falantes, ter criado animais falantes, que poderia conversar um com o outro numa linguagem que possivelmente até Adão entendesse. Eu não teria problema nenhum com isso, de crer que aqui fosse, eu já estou dando um spoiler para vocês, né, de uma cobra falante, porque Deus é poderoso para fazer uma cobra falar. Ele não fez a mula falar? Ele não fez o peixe engolir Jonas? Eu creio naquilo, meus irmãos. Não tenho problema, porque, como disse o reverendo Augusto de Nicodemo, fazendo uma exposição de Gênesis, o nosso problema não é com Gênesis 3, o nosso problema é com Gênesis 1:1, que está dito aí, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Se ele é o autor de tudo que existe, qual o problema dele de fazer qualquer outra coisa, inclusive uma cobra falar? Mas eu não vou tomar por princípio esse ponto aqui. Ainda que eu creio que Deus é poderoso para fazer os animais falarem uma linguagem que Adão e Eva poderiam entender e conversar até com os animais, não vou por esse caminho a princípio. Eu vou tentar pensar com vocês aqui um pouquinho mais profundo, meus irmãos. Usar contextos, usar épocas, tentar entender a mente do autor do livro, o contexto, o que estava acontecendo aqui. Então, vamos lá. Uma serpente astuta, não é isso que o texto diz? Diz aí no versículo 1 de Gênesis 3. A serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. E se você der uma olhadinha no versículo 14, vai dizer exatamente isso, essa sagacidade deste ser misterioso que aparece aqui no jardim. Então, esta serpente é apresentada como mais astuta do que qualquer outro animal selvagem que o Senhor Deus fez. Preste atenção que está
o texto está apontando para os outros animais que o Senhor Deus fez. Então está dizendo, esse ser, que outrora é apresentado aqui como um animal, mais astuto, mais astuto. Meus irmãos, Gênesis 3:1 apresenta a serpente simplesmente como um animal. Logo de cara a gente lê, não é assim? Uma serpente que vem na nossa mente, um animal. Mas como explicar a sua habilidade de falar? Bom, você pode ir pelo caminho que eu já apresentei aqui para vocês. O que é impossível para Deus? Fazer uma cobra falar, se for uma cobra? Bom, alguns, e preste atenção aqui nesse detalhe, meus irmãos, alguns intérpretes sugeriram que, a princípios, todos os animais eram capazes de falar. Existe gente, e gente capacitada, gente conceituada, que defende essa ideia, que, no princípio, todos os animais tinham a capacidade de falar. Imagina, meus irmãos, que coisa. Depois você pode pesquisar aí na internet. Isso é um livro apócrifo, não é um livro inspirado, não está na Bíblia, mas é questão histórica. O livro dos Jubileus, do século II a.C., diz que quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, isso está registrado no 3º capítulo do livro de Jubileu, no ponto 28. Está dito assim: foi fechada a boca de todos os animais, gados e pássaros, e tudo o que andava ou se movia foi impedido de falar, porque todos costumavam falar uns com os outros, uma fala e uma língua. Então, isso aqui é o que está registrado aí num livro histórico, não um livro inspirado. Eu só estou trazendo para vocês para mostrar que tem gente que defende essa ideia de que antes da queda os animais falavam. Mas nós não tomamos isso daqui como inspirado, tá bom, meus irmãos? Eu só estou trazendo para vocês para mostrar que tem gente que pensa que os animais falavam. Mas tem mais. O historiador Flávio Joséfo, um historiador conceituado, disse: naquela época, todas as coisas vivas falavam a mesma língua. Se você quiser depois adquirir o livro aí, A Antiguidade Judaica, você vai encontrar esse registro de Flávio Joséfo quanto aos animais criados por Deus antes da queda. Ele tinha essa ideia de que os animais falavam. Partindo desse pressuposto, meus irmãos, então vai ficar claro para nós de que qual o problema. Eva está lá no jardim e uma cobra falante começar a dialogar com ela. Mas o ponto é, era uma cobra. Aí esse é o livro, se vocês depois quiserem adquirir, eu incentivo a vocês a lerem os escritos de Flávio Joséfo, ajuda aí muito, tá bom? Lembrando que Flávio Joséfo não é inspirado, ele é apenas um historiador, e os historiadores podem se equivocar em muitas coisas, eles não são inerrantes, bom, meus irmãos? Bom, para entender quem é esta criatura, requer então uma análise profunda do que o hebraico declara. Eu não sou aqui um expert no hebraico. A minha formação teológica nos dá pouca base no hebraico, até porque nós não estudamos exaustivamente no seminário o hebraico, o seminarista está aqui, sabe disso. No máximo 1 ou 2 semestres. Mas eu penso que um estudante de teologia não pode apenas ficar só com esse básico de 1 ou 2 semestres, sempre tem que se atualizar nesta língua, porque, meus irmãos, nós estamos aqui com a Bíblia nas nossas mãos, que foi escrita no Antigo Testamento pela língua hebraica. Então, pelo menos o feijão e o arroz a gente tem que ter uma ideia. Então, eu vou tentar ver aqui com vocês e eu peço a sua paciência. Eu não vou ficar gastando o meu hebraico aqui com vocês, porque senão serão apenas 2, 3 palavras e estará esgotado. Estou brincando com vocês. Mas eu vou trazer aqui pelo menos uma palavra para a gente tentar analisar. Para responder à pergunta que costuma ser feita, a Bíblia ensina que havia uma serpente / cobra que falava literalmente? Para tentar responder esta pergunta,
Vamos nos concentrar então na palavra hebraica selecionada para representar o vilão. Quem é o vilão? A serpente. E a palavra no hebraico é essa aí, Nahash. Fala comigo aí essa palavra no hebraico, Nahash. Vocês estão aprendendo o hebraico, hein? Vocês vão ficar fera. Nahash, meus irmãos, isso aqui ajuda demais a analisar o texto. Aqui apenas uma palavra, serpente, Nahash. O hebraico antigo, meus irmãos, não tinha vogais. Então, não se colocava vogal. Então, como interpretar? Como que o tradutor faz para poder usar uma linguagem que nós podemos entender? Então, quando se coloca vogal, então vai fornecer um substantivo. E aí, então, este substantivo vai dar a ideia na palavra Nahash de cobra, porque é o que nós conhecemos. Serpente, todo mundo sabe disso. Fala, o que é uma serpente? É uma víbora, é uma cobra. Então, na tradução, para nós, vai ficar exatamente isso. E aí, na nossa mente, vai ficar claro. É uma cobra, é uma víbora. Por isso, a ideia da cobra aí, meus irmãos. Só que as consoantes da palavra Nahash podem formar raiz de uma palavra para engano. Então, a palavra também pode ser traduzida como enganador, não só cobra. Cobra, colocando os vogais na palavra para traduzir, serpente. Mas a raiz dela, na sua consoante, também dá a ideia de enganador, que cabe direitinho no Satanás, no diabo. E como raiz de um adjetivo, a palavra pode indicar um substantivo comum traduzido para significar o luminoso. Estou tentando montar para vocês aqui o esqueleto, dissecando a palavra. Quando você começa a analisar, então, a raiz de um adjetivo, a palavra vai indicar no seu substantivo, traduzindo para nós, que vai significar alguém que é luminoso, alguém que tem um brilho, é um ser celestial. Só que o diabo nós sabemos que é um ser celestial caído, mas é um anjo, meus irmãos, um anjo. Então, na verdade, a melhor tradução para a palavra no hebraico, Nahash, é luminous, em vez de cobra. Está dando para vocês entenderem? Então, a serpente é por causa das vogais que dá a ideia para a gente de cobra. Mas a melhor tradução deste ser que apareceu para Eva lá no Jardim do Éden é um ser reluzente, um ser celestial, um ser luminoso. Um anjo, meus irmãos, um anjo. Seres divinos são frequentemente referidos como brilhantes, luminosos, com base no que é provavelmente a palavra raiz Nahash. Na escola dominical nós fizemos aqui uma exposição de Daniel, a maioria de vocês, alguns participaram, mas deixa eu ler de novo Daniel 10:6 com vocês, quando Daniel tem uma visão de um ser, que é um anjo, que aparece para ele. Deixa Gênesis aberto aí, depois nós vamos voltar. Daniel capítulo 10. Deixa eu ler aqui, porque aí o som sai melhor aqui. Daniel capítulo 10, versículo 6. Diz assim. Lembra que Daniel está tendo aquelas visões maravilhosas de seres celestiais. Versículo 6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como o estrondo de muita gente. Então, prestar atenção na descrição que Daniel dá de um anjo que aparece para ele. Quando ele vai descrever esse ser, ele vai descrever esse ser como um ser luminoso. Vocês lembram de Joseph Smith, o pai do mormonismo?
confissão dele de que Deus deu uma revelação para ele foi de que um anjo, um ser luminoso apareceu para ele enquanto ele estava no quarto dele. Uma luz brilhou para ele e era um ser celestial e falou com ele e deu novas revelações para ele. A apresentação de seres, meus irmãos, entendo o que eu estou dizendo, eu não estou aqui afirmando para você que o que aconteceu com Joseph Smith foi verdade. Isso foi ele que disse, ele é que teve essa experiência. Para mim não vale de nada a experiência dele, mas há o registro aí, que um ser misterioso apareceu para ele. E então, das duas umas, de fato, os seres angelicais são luminosos mesmo. Das duas uma, quem apareceu para Joseph Smith ou foi um anjo de Deus, como apareceu para Daniel, um anjo bom, um anjo de Deus, ou foi Satanás, trazendo para ele nova revelação. Só que eu tenho um problema com Joseph Smith, porque eu prefiro ficar com o apóstolo Paulo, que disse, escrevendo aos Gálatas, que ainda que um anjo vindo do céu apareça para mim, reluzente, diga para mim, paz seja convosco, Elton, põe ele para correr, Paulo falou comigo, amaldiçoa ele, porque ainda que ele venha trazer um outro evangelho, não é de Deus, não é, mas eu tenho aqui a indicação de que esses seres são seres luminosos mesmo. Então pode ser que Joseph Smith viu o mesmo anjo. A questão é, foi um anjo de Deus? Porque eu estou tentando mostrar para vocês quem é a serpente de Gênesis 3. Com quem Eva estava conversando. Então vamos lá mais um pouco. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Nós temos também, meus irmãos, esses seres divinos, que são descritos como brilhantes, como bronze polido. Depois você anota aí esse versículo aí e analisa lá. Ezequiel é um livro também de revelação, de muitos seres aparecendo para o profeta. Semana passada eu conversei com vocês aqui, me fizeram a pergunta sobre Isaías capítulo 6. E aqui que eu quero chamar a sua atenção aqui. Preste atenção, meus irmãos. Eu estou tentando mexer com a tua mente um pouco. Isaías 6, o profeta recebe uma visão de Deus cercado por serafins. No hebraico, saraf. Serafins. Que tem a mesma conotação de... Qual era o nome da serpente? Nahash. Nahash. E saraf, quase a mesma pronúncia, meus irmãos. E todas as duas palavras têm na sua raiz a ideia de serpente. Serpente de fogo, serpente abrasadora. Eu trouxe aqui esse texto, não precisa abrir aí, é só para mexer com vocês, que é aquele episódio lá no deserto, quando o povo está reclamando do pão que Deus está dando para o povo, chamando aquele pão de pão miserável, e eles queriam coisa a mais, talvez voltar a comer o pepino lá do Egito, as cebolas. E aí o Senhor Deus está dizendo, vocês estão reclamando do que eu estou dando para vocês? Então eu vou dar uma coisa que vocês vão reclamar de fato. Aí mandou as serpentes abrasadoras, seres venenosíssimos, que quando picava as pessoas, o que é que acontecia? O veneno entrava no corpo da pessoa e a pessoa ia a óbito. Muitos estavam morrendo. Vocês lembram o que é que Deus mandou Moisés fazer? Pois é, uma serpente de bronze que ia reverter o veneno daqueles que seriam picados pela serpente abrasadora no deserto. Como que o Senhor Jesus falando isso para Nicodemos, dizendo, Nicodemos, exatamente eu vim com esta missão, assim como Moisés ergueu aquela serpente no deserto, eu serei erguido também, mostrando que aquele veneno que Eva foi picada junto com Adão, e todos nós, por consequências, também fomos picados, em Cristo esse veneno é revertido. Que coisa aqui. Mas eu quero mostrar para vocês que em Isaías, vocês conhecem o texto, Isaías vê, então, serafins. E quem são os serafins, meus irmãos? Anjos, não é isso? Só que ser que naquela... parece híbridos, né? Porque na apresentação de Isaías, parece que ele tem... parece que essa serpente tem pés. Porque com duas asas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas... Então, é um ser que tem asas.
asas. Preste atenção nesse detalhe. Então, o que Isaías viu foi seres angelicais, que na sua raiz tem a ideia de serpente, é a mesma palavra, mas nós sabemos que é anjos. E anjos que falam, porque eles falavam, aliás, eles estavam cantando. E Isaías ouviu a letra da música daqueles seres angelicais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então era um ser falante, uma serpente que falava. Dando para vocês pegar aí um pouquinho agora ou não, meus irmãos? Vamos lá. No entanto, serafim também é uma palavra para cobra voadora. Abre aí a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, versículo 29. Estou falando um pouquinho alto porque eu estou sem o microfone para vocês aqui. E eu sei que às vezes lá atrás as crianças às vezes fazem um sonzinho para você não se distrair aí, tá bom? Então, por isso que vai parecer que é a hora que o pastor está gritando aqui, mas é porque eu estou tentando erguer a voz para lá atrás, quem está lá possa ouvir. Então, Isaías 14, 29. Diz assim o texto sagrado: Não te alegres, tu, toda a Filistia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e seu fruto será uma serpente voadora. Pensa, meus irmãos, bichinho já rastejando, vamos pegar aí a víborazinha, já é um problema, assusta, pensa o trem voando. Por que a tradução aqui do hebraico para a nossa língua de serpente voadora? Lembra que eu disse que a palavra serpente, ou a mesma raiz da palavra serafim, que dá a ideia de anjos, tá bom, meus irmãos? Anjos. Vamos lá. Na verdade, serafins provavelmente deriva da palavra egípcia para cobra. É aqui que eu vou começar a analisar com vocês, então, contexto cultural. Por que isto, meus irmãos? Quem escreveu, voltando para o livro de Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Já falamos isso daqui. Moisés foi aquele que foi criado na cultura egípcia, como um verdadeiro egípcio. Ele estudou na melhor faculdade da época, meus irmãos, no Egito. O Egito é considerado, do mundo antigo, a escola do saber. Eu sei que a Grécia está aí, mas a maior biblioteca famosíssima do mundo de Alexandria está onde, meus irmãos? No Egito. E Moisés foi criado como um príncipe no Egito, considerado como filho da filha de Faraó. Então Moisés aprendeu muita coisa da cultura egípcia. E o que nós temos aqui, meus irmãos, quando nós começamos a analisar um pouquinho desse lado, vai ficar ainda mais estranho quando estudamos a palavra iconografia. Pode ser uma palavra estranha para vocês, mas eu trouxe aí. Iconografia, eiko no grego, que significa imagem, e grafia, que é escrita. Então, iconografia é a descrição de uma imagem, literalmente a escrita da imagem. E a cultura judaica foi influenciada por isso, meus irmãos. Lembram que o povo ficou 400 e poucos anos escravo no Egito, e quando eles saíram do Egito, um misto de gente, penso que muitos egípcios saíram também. Eu sei que quando entraram na terra, já era uma outra geração, mas uma geração influenciada ainda pela cultura. Eu trouxe para vocês esta figura aí, meus irmãos, a antiga deusa alada, egípcia, que na cultura egípcia estava aí. Era um ser com asas, parecia que tinha asas também
na cabeça dela e tinha uma serpentezinha em cima. Ela era adorada, antiga deusa alada, que é a interpretação de muitos para Gênesis 3 sobre a serpente. Ali é um ser angélico, é uma serpente não que anda, mas que voa. Uma serpente alada. E, obviamente, Moisés, quando escreve, ele está influenciado pela sua cultura. Essa outra imagem aí fica mais fácil para vocês. Tutancâmon, que foi um rei faraó, quando morre, nas escavações, descobriram muito ouro na sua tumba, e no sarcófago dele, acharam então uma serpente luminosa, não sei se era de bronze ou de ouro, acho que era de ouro, que era colocado aí como uma coroa na cabeça dele como rei. Então a cultura egípcia tinha muito essa questão da serpente, um ser reluzente. Muitos dizem que no trono do faraó, a figura era que ao redor do trono tinha figuras de serpentes, como que seres luminosos, mostrando o poder daquele rei sentado no trono. Isaías, quando tem uma visão de Deus assentado no alto e sublime trono, o que é que está ao redor do trono, meus irmãos? Serafins. Quem são os serafins, meus irmãos? São seres angelicais, serpentinos, falando. Só estou mexendo com vocês aqui, tá bom? Fazendo vocês pensarem fora da caixinha. A partir disso, não é difícil ver que a serpente que fala em Gênesis 3 é um ser divino, serpentino, do mesmo tipo que os serafins de fogo, louvando a Deus diante do seu trono. Então eu começo a perceber que não haveria problema nenhum, então, Eva conversar com um ser que é um ser que louva o Senhor, que fala e que tem as suas atitudes. Só que esse ser que vai falar com ela é um ser enganoso, enganador. Argumentou com ela sobre o mandamento de Deus sobre não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela conversa numa boa. Ela não se assusta com isso. Não foi assim que Deus disse. Vocês podem comer. Deus sabe, no dia que vocês comerem, vocês serão igual a Ele, conhecedor do bem e do mal. Meus irmãos, até aí, esse ser maligno não falou nenhuma mentira. Ele falou verdade. A verdade é a verdade de Deus, até na boca do diabo. Eu tenho medo de falar isso, mas o problema estava na maneira como eles iriam conhecer esse bem e o mal. Teria problema nenhum deles conhecer o bem e o mal. Eles iriam conhecer da pior maneira, numa total desobediência a Deus. Então aí esse mal iria virar contra eles mesmos, como virou. Era essa a intenção deste ser maligno, que na linguagem apocalíptica, daquela rebelião lá no céu, foi expulso para a terra. E ai daqueles que habitam na terra. Lembra de Apocalipse 12? Muito bem. Esta criatura provavelmente não era apenas um ser divino disfarçado de cobra. Coloquei cobra aí entre aspas. Mas um ser divino comparado ao brilho do metal cuja forma natural é uma cobra. Ficou meio esquisito isso, não ficou? Lembrando que Moisés está escrevendo de uma maneira que com certeza Moisés sabia daquela imagem da deusa lá alada no Egito. Lembra que foi Moisés que escreveu o livro do Gênesis. No mundo antigo, as cobras eram frequentemente associadas à divindade e à sabedoria. A gente, lendo isso daqui, fala, pô, que coisa chata, ficar estudando esses contextos. Meus irmãos, nós estamos com um texto antigo na mão.
Como é que eu vou abrir isso daqui, simplesmente ler e não entender pelo menos um pouquinho dessas coisas? Então, no mundo antigo, as cobras eram frequentemente associadas à divindade e à sabedoria, por muitos motivos. Em particular, sua habilidade de trocar de pele era um símbolo de imoralidade. Imortalidade e rejuvenescimento. E muitas vezes eram vistas como astutas e inteligentes. Está dando para vocês entenderem por que a serpente lá é apresentada como um ser astuto? Que na cultura antiga a cobra tinha esta conotação. Então, com muita facilidade, a pessoa já diz, é cobra. Eu não tenho problema de você afirmar isso, mas afirma isso com conhecimento de causa. Não simplesmente uma cobrinha que fica... É um ser maligno, um ser angelical. Portanto, meus irmãos, há muitas semelhanças na iconografia e linguagem sugere que o texto de Gênesis está mais próximo de uma herança egípcia mais antiga do que muitos textos bíblicos posteriores escritos durante o exílio babilônico. Eu explico. Moisés não passou pelo exílio babilônico, não foi influenciado pela cultura babilônica. Moisés estava influenciado pela cultura egípcia. Eu tenho que me aproximar dos textos escritos por Moisés com esta mentalidade. Depois, os autores pós-cativeiros, eles tiveram a influência daquela outra cultura. Está dando para vocês me entenderem, meus irmãos? Muito bem. Como lidar com a punição incomum da serpente, condenada a rastejar de barriga? Pastor, aí, tá vendo? É cobra. Ela tinha uma perninha assim, pastor, porque Deus amaldiçoou ela e agora ela vai rastejar. Vai comer pó. Meus irmãos, as serpentes não fazem isso mesmo? Será que nenhuma víbora não andava? Não rastejava? A partir desse momento, todas elas agora passaram a rastejar? E você vê alguma cobra comendo pó, meus irmãos? Qual a expressão vai rastejar? É melhor ler o texto, né? Volta os seus olhos aí para Gênesis 3,14. Gênesis 3,14. Diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Bom, me mostra aí na botânica não, no mundo animal, uma cobra que come pó. Que ela se alimenta de pó. Você sabe o que é pó da terra, não é? Porque me parece que todas as víboras que eu conheço, cobras, serpentes, se alimentam de alguma coisa. Menos pó. Vive lá, no chão. Mas existem outros animais também que rastejam. E eu não tenho indicação aqui na Bíblia que eles foram amaldiçoados. Então, o que é que Moisés está trazendo de revelação da parte de Deus para nós aqui, meus irmãos? A serpente rastejar sobre sua barriga refere-se a uma ideia de ser lançado em uma posição de humilhação, humilhante, diante de Deus. Este ser que teve uma rebelião no céu e com a sua cauda arrastou a terça parte dos anjos, cai na terra. Agora nós temos a descrição aqui na terra, que ela está assediando, enganando Eva, induzindo Adão a pecar, porque esse ser reluzente não conversou com Adão. Há quem diga que Adão estava do lado da Eva ouvindo a conversa, eu não tenho isso na Bíblia. Mas o ponto é que Eva, depois que foi enganada por este ser, ela conseguiu convencer Adão a comer o fruto. Então agora vem uma punição para esse ser. Tu vai rastejar. E o rastejar aqui tem essa ideia de ser lançado numa posição mais humilhante. Já foi expulsa do céu. E agora... chegou lá. E agora então
vai para as mais profundezas da terra. Não vai estar lá, mas eu vou ler aqui. Quando nós fizemos a exposição de Apocalipse, capítulo 9, abre a sua Bíblia rapidinho aí, em Apocalipse 9, versículo 1. Já estou encerrando aqui, meus irmãos, falta 5 minutos. Depois eu vou abrir para perguntas e respostas, se tiver. Não, se eu tiver condição de responder, é isso que eu queria dizer. Apocalipse 9, versículo 1. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Não sei se vocês recordam, no capítulo 9, quando nós aqui fizemos a exposição, quem é esta estrela caída? Presta atenção que o texto está dizendo que João vê uma estrela caída. Vocês lembram que o Senhor Jesus, depois que recebe o relatório dos discípulos, depois que eles saíram de 2 em 2 lá na missão, e trazendo o relatório dizendo, mestre, até os demônios nos submetem em teu nome. E aí Lucas nos informa algo que assusta a gente, dizendo que o Senhor Jesus disse que então ele via Satanás caindo do céu como relâmpago. A ideia que nós temos daquele texto é que com a obra que o Senhor Jesus estava realizando, que seria realizada na cruz e com a consequência da sua ressurreição, é que as forças desse enganador seria quebrada, ele seria humilhado, ele seria esmagado, por assim dizer, com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, quando o Senhor Jesus estava aqui, é como se visse ele caindo. Depois que o Senhor Jesus morre, ressuscita, sobe, senta no trono, agora João tem uma visão dessa estrela, que não está caindo, ela já está caída. Então a maldição para a serpente lá no Gênesis 3,14 é uma maldição de fracasso, de humilhação, de quebrando a sua espinha dorsal. Por isso aqui no versículo 15... o Senhor Deus, de Gênesis 3,15, o Senhor Deus disse para essa serpente, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Da mulher vai vir um que vai esmagar a tua cabeça, não a sua cabeça, a cabeça de Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. A ideia de que uma cobra, quando pica alguém, se você não prestar atenção, é lá no pé mesmo que ela pica. Mas ela te ferirá o calcanhar e tu esmagarás a serpente. Ela esmagará a cabeça, é mais ou menos assim. A ideia é que a cruz, o sofrimento do Senhor Jesus, foi como que a picada da serpente. Ele recebendo no seu corpo santo o veneno do pecado, o veneno que a serpente colocou na humanidade. Mas quando ele ressuscita, é como ele esmagando a cabeça da serpente e dando autoridade para a igreja. Agora, meus irmãos, a igreja tem esse poder que é de Cristo, para colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Vamos voltar aqui para o texto para a gente voltar. Então, a astúcia da serpente e a habilidade de falar para enganar são poderes sobrenaturais. Vou repetir, porque não está mais lá. A astúcia da serpente, lá de Gênesis 3, com Eva, e a habilidade de falar era para enganar, poderes sobrenaturais. Meus irmãos, esses seres são seres que agem no mundo sobrenatural, são seres espirituais. Paulo deixou isso bem claro. Meus irmãos, fortalecei-vos na força de Deus, no poder de Deus, para você resistir às astutas ciladas desses seres malignos. Para você suportar, você se armar, porque são seres enganadores. Então a serpente lá no Gênesis é o próprio Satanás. Demorei a chegar nesse ponto para falar para vocês, né? Claro, por isso é que João, falando no Apocalipse, capítulo 12, foi expulsa o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que estava lá enganando a Eva.
Eu quero encerrar então com vocês lendo Apocalipse 20, versículo 2. Olha aí. Apocalipse 20, versículo 2. Deixa eu ler o versículo 1 e 2, fica mais fácil, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Eita, aqui vai dar um outro estudo. Mas deu para vocês entenderem quem é aquela serpente de Gênesis 3? É simplesmente uma cobra? É simples assim de falar? Não, era uma cobra falante. Deu para vocês? O que eu fiz aqui com vocês hoje, meus irmãos, é só para aguçar vocês a pesquisarem. Não pense que é o pastor que trouxe novidade para vocês, eu estou falando isso, foi uma revelação que eu recebi, coisa nova. Não, mesmo. Já existem outros que já trabalharam neste caminho, já planearam aqui. Apenas nós estamos aqui repassando para vocês o que a gente pesquisou, que outros já falaram. Eu aconselho a vocês a pesquisar mais sobre isso, a ouvir outros que falam da interpretação desse ser. Volto a dizer, como nós falamos no início, eu não tenho problema nenhum de crer que Deus tem poder de ter criado cobras falantes, e que a cobra começou, e que Satanás, que é um ser espiritual, tomou posse do corpo de uma cobra, uma serpente, e começou a conversar com Eva. Esse caminho é o caminho mais fácil de se entender o que aconteceu em Gênesis 3. Os animais falavam, e o diabo que foi expulso para cá, foi lá, poçou de uma serpente, e como tem aí nos desenhos das revistinhas de criança que a gente ensina sobre Gênesis 3 para as crianças, né? Tem lá a árvorezinha de maçã, que não é nem maçã, a cobrinha enrolada lá, e Eva e Adão, peladão do lado lá, a cobra falando com eles. Nada mais longe, meus irmãos, de uma interpretação mais saudável do texto. Cuidado com as imagens que vocês apresentam para as crianças, porque as crianças podem ter um entendimento equivocado. Aí depois, quando precisar elas crescerem e um pastor bíblico for explicar isso, ela vai assim, uai, mas eu aprendi desde pequenininho. É a mesma coisa de Elias quando subiu para o céu. Todo mundo tem ideia de que Elias subiu no carro de fogo. Aí quando o pastor abre o texto e mostra como que Elias subiu no céu, aí muitos falam assim, ué, mas eu aprendi que foi na carruagem de fogo, os cavalos pegando fogo. Os cavalos estavam lá, a carruagem também estava tudo lá pegando fogo. Mas Elias não sobe numa carruagem. Então o que eu trouxe para vocês aqui é só para fazer vocês pensarem quem é aquele dragão que está atrás dos descendentes dos filhos da mulher, meus irmãos. É Satanás, que no capítulo 13 de Apocalipse vai chamar auxiliares para tentar derrotar o povo de Deus. É quando então ele vai evocar do mar uma besta e da terra uma outra besta. Capítulo 13 nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. E nós vamos tentar desvendar com vocês aquele número, que é um número de homem, 666, e mostrar para vocês se aquilo é um chip ou não é. Desculpa rir, meus irmãos, mas eu tenho que rir. Eu não aguento, não. Pode falar, seminarista. Ok. Então, vamos encerrar essa parte aqui e eu vou passar para rapidinho as perguntas e respostas. Nós não vamos gravar as perguntas não, para não ficar longo o vídeo aqui, tá bom?